Eu cumprimento a todos com a doce e gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Continuamos então a nossa leitura, a nossa meditação aqui no capítulo 30 do livro de Números. Vem comigo. Falou então Moisés aos chefes dos clãs das tribos de Israel: Eis que o Senhor ordena: se uma pessoa tiver um voto ao Senhor ou obrigar-se por juramento a cumprir uma promessa formal, não poderá violar sua palavra empenhada. Tudo que for prometido pela sua boca terá que ser executado. Se uma mulher fizer um voto ao Senhor ou se obrigar a uma promessa formal, ainda que jovem, solteira e morando na casa do seu pai, e se este, tomando conhecimento do voto ou compromisso que ela assumiu, nada lhe disser, o seu voto, qualquer que seja, será válido. Porém, se o pai, no dia em que tomou conhecimento, fez oposição à promessa, nenhum dos votos e das promessas que a moça fez será válido. O Senhor não a tratará com rigor, porquanto o pai da jovem não a deixou cumprir o que prometeu. Se essa moça se casar depois de se comprometer a um voto ou depois de seus lábios proferirem alguma promessa, ainda que irrefletida, pela qual se obriga a si mesmo, e seu marido tomar conhecimento, mas nada disser no dia em que ficar sabendo, então seus votos ou compromissos pelos quais ela se obrigou permanecerão válidos e necessários. Lhe será cumprir plenamente a palavra empenhada. Mas, se no dia em que ficar sabendo desse fato, seu marido lhe fizer oposição, proibindo de cumprir o prometido, então o voto é declarado nulo e ela não precisará cumprir o compromisso firmado ou a promessa precipitada, o Senhor a perdoará. Qualquer voto ou palavra empenhada por uma viúva ou por uma mulher divorciada será válido e exigido, será seu cumprimento diante de Deus. Se uma mulher que vive com seu marido fizer um voto ou empenhar sua palavra por juramento a um compromisso e seu marido tomar conhecimento, mas nada disser, tampouco proibir o cumprimento da promessa firmado, então todos os votos ou compromissos pelos quais ela se obrigou permanecerão válidos e exigido será seu total cumprimento. Contudo, se o marido os anular assim que ficar sabendo dele, então nenhum dos votos e promessas que sairá dos seus lábios manterá sua validade. Seu marido tem autoridade para anular a obrigação do cumprimento desses votos e juramentos, e o Senhor a livrará. Portanto, o marido poderá confirmar ou anular qualquer promessa, voto ou compromisso que obrigue sua mulher a jejuar ou humilhar-se. Mas se o marido não a orientar a respeito desse compromisso, assumindo por ela até o dia seguinte, após haver tomado conhecimento do fato, se esse gesto confirma a necessidade de que ela pague todos os seus votos e promessas pelos quais empenhou a sua palavra, assim o marido os confirma mediante o silêncio, por nada lhe ter dito quando soube do ocorrido. Se, contudo, o marido se anular algum tempo depois de ouvi-los, ela sofrerá todas as consequências que seriam devidas por parte de sua mulher. Ele sofrerá todas as consequências que seriam devidas por parte da sua mulher. São esses os estatutos e as ordenanças que o Senhor ordenou a Moisés a respeito do relacionamento entre marido e esposa, entre pai e filha, moça que ainda vive sob a responsabilidade da casa paterna. As leis aqui desse capítulo visavam proteger as mulheres. No versículo 1, a ordem é para os chefes das tribos, né? Ordenando que o pai e o marido protegessem a sua filha e a sua esposa. No versículo 2, todo homem que prometer algo deve cumprir com a sua palavra. Nos versículos 3 até o 5, quando uma filha solteira que morasse com os pais fizesse um voto, ele poderia ser anulado pelo seu pai, somente no ato do voto, né? Se uma esposa fizesse um voto, ele poderia ser anulado pelo marido se a objeção fosse na hora do voto, né? Porque o marido e a esposa são considerados uma só carne perante Deus. E por causa disso, se a esposa não cumprisse o voto, a obrigação era do marido pagar.
Do versículo 6 até o 8, nós vamos ver que se os votos forem anulados pelo pai ou pelo marido na hora do voto, então eles vão ser perdoados por Deus. E depois no 9 até o 18, até o 16, desculpa, daí eles falam, daí vai falar das viúvas e das divorciadas. Essas leis eram para um período patriarcal na nação teocrática, né? Onde Deus era rei e era legislador. Não tinha rei, não tinha governador, não tinha nada, era Deus mesmo. Era um contexto diferente de hoje, onde hoje precisam ser respeitadas algumas as leis vigentes do país onde a gente mora, desde que as leis não confrontem a legislação bíblica, né? Deus se preocupa com os que prometem sem pensar, com o bem-estar do casal, da família, e ele preza pela integridade, pela honestidade, pela fidelidade do seu povo, né? É por isso que essas leis, é por isso que ele fez essas leis, né? Para que o povo não se comprometa sem ter certeza de que vai cumprir. E isso evita que o seu povo peque falando coisas sem pensar, né? O ser humano não é um aglomerado de substâncias químicas num corpo e as palavras não são simples ondas sonoras que se espalham pelo ar como alguns pensam, né? Deus sabia o que estava fazendo quando ele criou o ser humano, com raciocínio, com inteligência, com senso de responsabilidade e de moralidade. E esse capítulo aqui mostra a preocupação de Deus com as palavras que saem da boca do homem. Ele quer que os homens e que as mulheres sejam comprometidos com a palavra que sai da sua boca. Os votos pessoais podem afetar os relacionamentos, e aqui nesse capítulo Deus deixa muito claro que a harmonia e o diálogo no lar são fundamental para quem serve a Deus. Deus ouve tudo que as pessoas dizem antes mesmo que elas digam, né? Às vezes as pessoas são tentadas, né, a enganar, a mentir, levando famílias e até mesmo a sociedade à destruição. Isso acontece porque muitas pessoas não têm consciência de que fazer uma promessa e se comprometer, de que fazer uma promessa é se comprometer diretamente com Deus. O mundo está falido por causa disso, por causa dos princípios quebrados, por causa de promessas quebradas, por causa de contratos descumpridos, por causa de casamentos desfeitos, por causa de testemunhas falsas. E os crentes esperam Deus cumprir as suas promessas, né? E precisam saber que Deus também espera que os crentes cumpram as suas promessas. Mais uma vez eu digo que esse capítulo, como muitos outros, tratam da proteção de Deus às mulheres e quebra completamente a ideia de que a Bíblia seja machista, né? Mais uma vez, Deus provando que a Bíblia não é machista. Deus exige que os homens cuidem e protejam as suas filhas e as suas esposas. E, além disso, também as mulheres não eram contadas para a guerra porque elas seriam preservadas de servir o exército. Caso o voto delas não pudesse ou pudesse prejudicar elas de alguma forma, o voto poderia ser cancelado pelo pai ou pelo marido. As mulheres sempre foram muito protegidas e muito valorizadas pela lei de Deus. A cultura judaica teve e tem dificuldade para aceitar e acatar as orientações de Deus até hoje. E o Novo Testamento só reforça isso quando os apóstolos ensinam que Deus se recusa até a ouvir a oração do marido que tratar mal a esposa. Que pai responsável, que pai protetor, né? Que fidelidade à sua palavra.
Amados, Deus quer que o seu povo cumpra com cada palavra que sair da sua boca. É por isso que é melhor não falar se não tiver certeza de que vai fazer, né? Deus nos abençoe, nos guarde, que Ele tenha misericórdia de todos nós, que Ele perdoe os nossos pecados e que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre todos nós. Um forte abraço e até o próximo capítulo, em nome de Jesus. Amém.